com Deus. E sabe como era a circuncisão? Era cortando o prepúcio. E aquilo ali demonstrava que o israelita, que o judeu, ele tinha uma aliança com Deus. Mas Paulo fala que essa circuncisão, já no ministério de Paulo, que nós não deveríamos circuncidar dessa forma. Por quê? O que a circuncisão fazia? Ela trazia dor. Quem era circuncidado passava 3 dias, escute isso, passava 3 dias sem poder fazer nenhuma movimentação. E qual é a circuncisão que o Senhor quer hoje no nosso coração? E esses 3 dias é o que, pastor? Uma coisa que Deus usa na vida de todo crente: o sofrimento, a dor, para nos aproximar dele. Estou muito preocupado com esse evangelho de dar tudo certo toda hora. Existem as dores e os sofrimentos que nos acompanham. Existem os espinhos na carne que nos acompanham. E que não é através de algo. Não é porque você não orou que Deus não fez. Não. É porque existe o deserto. Tem coisa na nossa vida, tem enfermidade na nossa vida que Deus vai curar. E tem outros que Ele não vai curar. Se fosse assim, se Deus fizesse tudo na mesma hora, tudo no mesmo tempo, nós estaríamos triunfando em todo momento. Nós somos a igreja militante que vai triunfar com Cristo lá em cima. Mas triunfalismo aqui não. Nós temos possibilidades de percas, dores, sofrimentos. Se fôssemos triunfalistas, por que um pai enterra um filho? Por que situações graves acontecem? Não, irmãos, nós estamos buscando a vida celestial. E aqui nós teremos percas. E Mica toma uma decisão: eu quero devolver. Olha, mãe, eu quero devolver. Quem roubou você foi eu. Eu quero devolver um problema familiar. Mas eu quero devolver pela maldição que você lançou, para que essa maldição não recaia sobre mim. Não faça nada por peso. Não faça nada por obrigação. Deus conhece o nosso coração. Não faça nada por liturgia. Não faça nada por estar na casa do Senhor para bater mais um ponto. Não. Esteja com Ele para estar desfrutando da realidade da sua presença. Tudo que Ele fala é verdade. Eu já preguei aqui sobre isso. Deus criou o mundo em 5 dias. No 6º dia Deus criou o homem. Quando o mundo estava pronto, Deus criou o homem. E o que foi que Ele fez após a criação? No 7º Ele descansou. Sabe o que Ele chamou o homem para fazer? Descanse comigo. Para você não ter justificativa que vai trabalhar. Sabe que eu criei o mundo inteiro, Adão? Para você não ter justificativa que não vai ter tempo para mim. Aí as pessoas começam a dizer: eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E começa uma coisa frenética, desenfreada. Aí Deus criou o homem quando tudo estava pronto. E você não entende isso. Eu não entendo isso. Como assim, pastor? Já estava tudo pronto, aí Deus chamou o homem. Diz: agora vem para cá comigo. Aí você vem para a igreja e diz assim: eu vou lá porque para Deus abrir a porta na minha semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí Ele está dizendo: é só para você descansar comigo, porque tudo já está pronto. Amém. Glória a Deus. É só para você estar na minha presença, porque tudo já está pronto. Porque não adianta pescar quando Ele esconde os peixes. Bom é pescar na direção dele, porque pode não ter horário, pode não ter peixe, mas Ele faz o peixe aparecer. Aí quando você confia no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria conquista, na sua própria influência: falei com fulano, falei com Beltrano, falei com Cicrano, já está tudo certo. Quem não é visto não é lembrado. Tem que aparecer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E os homens de Deus? E Davi, que estava num campo? E o profeta chega na casa de Davi e diz assim: acabaram-se teus filhos, Jessé? Porque o homem pode esquecer, mas Deus não. Eu ainda creio que Deus cria situações para chamar Davi a sentar à mesa. Aleluia. As coisas de Deus não é colada. Vamos mais ou menos, isso aqui está dando certo. Tem nada a ver, irmão. Lógica de Deus não tem nada a ver com isso. Esses dias o irmão me perguntou: pastor, uma igreja em Santa Catarina? Eu digo: pois é. O vento sobra para onde quer. E é lá que nós vamos, que Deus está mandando. Pastor, a gente está aqui, mas não é fácil aqui. É mais fácil, mas a coisa de Deus não é mais fácil não. É a direção dele. A direção dele confunde as pessoas, as mentes, os corações. Mas ele tem um propósito. E Mica, ele queria tomar essa atitude só por uma obrigação. Aí o que é que ele faz? Ele pega aquele recurso e cria na sua casa um santuário para si. Cria um santuário dentro da sua própria casa.
coloca imagens nesse santuário, tem uma vida errada. Aí nesse meio termo, Mica está cheio de problema dentro de casa, e passa um levita que vem de Belém de Judá, um pastor, um ministro da palavra. E esse pastor que passa, esse ministro da palavra que passa na porta de Mica, e Mica diz assim: para onde você vai? De onde você vem? Ele disse: eu estou procurando um lugar onde eu acho conveniente ficar. Porque já chegamos num tempo onde as pessoas não querem mais estar pela direção, mas pela conveniência. Conveniente a mim. É conveniente. Dá para mim, não dá para mim. Palavra, não gosto desse tipo de palavra, eu gosto daquele tipo de palavra. Conveniente. Não gosto de barulho, gosto de muito calmo. Gosto disso, gosto daquilo, mas não tem nada a ver com o que eu e você gosta. Tem a ver com o que a Bíblia diz que é para ser. Conveniente. Se der para mim, tudo bem. Se o encontro que marcamos der, tudo certo. Conveniente. Conveniente é a minha pessoa. Vontade de Deus muitas vezes é contrário ao que eu quero, contrário ao que eu penso. E aí o levita está peregrinando. Primeiro, não existe levita, não existe sacerdote, não existe ministro que anda peregrinando sem direção. Porque Deus tem direção. Irmão, se tem uma coisa que Deus tem, é endereço certo. Deus olha para o profeta Jeremias e diz: levanta. Tudo bem, Senhor, levantei. E agora? Agora desce. Porque você vai para o meu endereço que eu vou lhe dar. Quem anda com Deus anda com direção. E para andar com direção não precisa ser pelo que eu vejo. Porque Ló olhou pelo que viu, Abraão olhou pela fé. Ló escolheu as campinas, morreu, a esposa morreu lá. A família pereceu lá. Mas Abraão continuou crescendo. Abraão não é pelo que eu vejo. Eu estou vendo que isso aqui é melhor. Aí Deus está dizendo: mas não é isso aqui não. Você está vendo pelos seus olhos, mas eu tenho uma direção para a tua vida. E a direção de Deus não tem nada a ver com o que aos meus olhos é agradável. Pode ser menos. Pode dar menos recurso para mim. Mas é a direção de Deus. É nela que eu vou seguir. Porque na direção de Deus há paz, tranquilidade, prosperidade. Prosperidade não é só financeira, é muito mais do que isso. Aí Deus olha, escuta isso. Eu ainda preciso abrir outro parênteses aqui. Que é muita coisa que o Espírito Santo está comunicando aqui nessa manhã. E só quem está ligado no céu está pregando. Deus olha para Jeremias e diz: levanta. Jeremias fica de pé. Aí tem muito ex-Jeremias, que está com a direção dizendo: eu estou aqui em pé, porque Deus mandou ficar em pé. Não, Jeremias, você está atrasado. Porque depois de levantar, Ele mandou descer. E tem gente que está atrasado na movimentação de Deus. Eu falei, onde eu estava pregando agora, eu disse: olha, Deus não muda. Malaquias 3 diz que Ele não muda, Ele é o mesmo. Mateus diz que a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus também não muda. Mas Deus, Ele tem uma movimentação. E quem não acompanha a movimentação de Deus está atrasado. Aí eu encontro pessoas que estão... E aí, irmão, ainda está nessa. Ainda está nesse negócio. Estou porque Deus mandou levantar, mas Ele mandou a segunda ordem. Você ainda está na primeira. A mesma movimentação que Deus fez, onde Ele mandou você levantar, agora Ele está mandando você descer. Por quê? Porque as direções de Deus vai aparecendo no nosso caminhar. Ah, mas agora é para fazer isso, pastor? Mas você não tinha dito que era para fazer aquilo? Mas Deus agora mudou a direção. Ele não mudou, a palavra dele não mudou, mas a direção é para um novo tempo. Assim como existe uma roupa para cada época do ano, existe uma direção de Deus para cada momento da nossa vida. Tem momento na sua vida que Deus, aquela não era a direção para você, mas agora Deus está direcionando. Essa é a palavra, estuda a minha palavra, busca a minha palavra, adora o meu nome, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. A Jeremias: Deus, vou descer para onde? É a casa do oleiro. Deus não brinca com ninguém. E Deus não brinca de errar endereço com ninguém. Lá no Novo Testamento você vai ver, quando o discípulo está sendo enviado, diz: vai a uma rua chamada direita. Existe um endereço. Então o levita está peregrinando. De onde vem? Belém. Sim, mas qual referência é? Que referência é a sua? Não, eu venho de Belém, eu estou peregrinando, estou procurando algo que me ache conveniente. Aí Mica olha assim e diz: é isso. Vem para minha casa que eu cuido de você, pago o salário para você. Que agora eu quero um sacerdote para mim.
Tem o que é de mistura, assim, de carne verde, galinha. Mas como é que um homem vê uma pessoa que se diz ser homem, mulher de Deus, mas anda com pessoas que vão atrapalhar a sua fé? E Deus toca sempre nessa tecla. E se toca sempre nessa tecla, é que a gente não está aprendendo. Pessoas que vão atrapalhar a nossa fé. Se eu estou tendo direção de Deus e visão de Deus, eu consigo ver quem está perto de mim. Deus já me mostrou quem é a pessoa. Deus já comunicou para mim quem é ela. E qual o propósito dele na minha vida. Porque um é para te aproximar de Deus, outro é para te afastar mesmo. E a Bíblia diz que ele chega na casa de Mica. Irmão, graça. Vem pelo meu poder, vem pelo meu azeite, vem pelo meu vem pelo cheiro da minha glória. Mas vai ter o que, Senhor? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Faz o que eu estou mandando. As surpresas do caminho, o percurso do caminho, Deus não revela. Vamos para o outro lado do mar, porque lá do outro lado eu quero me revelar. Tem um gadareno lá do outro lado. Aí entra todo mundo no barco. Ei, Jesus mandou. Ei, Jesus é conosco. Ei, aí Jesus já vai logo dormir. Aí está todo mundo no barco. Ei, vamos chegar. De repente, tempestade. Pesca mortal. E aí vem as ondas altíssimas. Jesus não foi o Senhor que mandou? Foi. É que quando eu mando é assim. Está sabendo não? Que quando eu mando tem luta. Está sabendo não que quem faz minha vontade vive? De repente é tanta onda que você pensa que ou é você ou a água, ou o barco ou você. Diante de tanta onda que vem. É, porque o sinal da minha presença não é sempre benefício não. Nem tudo que está dando certo Deus está no meio. Nem tudo que está dando certo Deus está aprovando. Ah, pastor, mas tá de vento em popa. Tá só subindo. Nem tudo. Tem tempestade que é Deus que escolhe para traçar na nossa vida. Para quê? Para nos tratar. Glória a Deus. Sabe quando Eliseu chega em Gilgal, a Bíblia diz que ele entra em Gilgal porque Gilgal era um lugar de tratar a carne. E nós precisamos para entrar em Betel, porque Betel ficava depois de Gilgal. Betel era um lugar onde havia o ministério de Cristo, havia posições em Cristo. Mas para chegar lá eu preciso passar por Gilgal. E quando eu passo por Gilgal, eu preciso ser moldado em Gilgal, trabalhado em Gilgal. Porque o pouco com Deus é muito. O problema é que tem muita gente que quer chegar em Betel, com a posição de Betel e o nome de Betel, mas tem que passar por Gilgal. Entendi não, pastor, deixa eu explicar. Tem momentos na sua vida que você tem que se moldar ao momento. Tem momentos na sua vida que você tem que se moldar ao tempo. Pega aqui, por favor. Tem momentos na sua vida que você tem que moldar ao tempo. E quando você molda o tempo, quando você molda o momento, quando você molda a hora, você está pronto para passar para o próximo nível. Como assim, pastor? Ô irmão, obrigado, meu filho. Ô irmão, como é que eu estou passando por Gilgal e eu quero viver no nível de Betel? Como é que é a minha condição financeira? Escute isso que eu preciso falar uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Como é que a minha condição financeira é de Gilgal e eu quero me vestir como se eu estivesse em Betel? No início do meu casamento, que foi assim. Eu tinha uma direção de Deus para casar com minha esposa. Casei. Aí no dia do casamento, meses antes do casamento, perdi o emprego, ela. Ficou só eu. Aí eu falei, vamos. Direção de Deus, vamos seguir. Aí como é, irmão? Que eu estou casado. Na prova. No deserto. Aí todo dia eu vou comer fora. Como fazia feira? Mercado público. E você acredita que eu nunca deixei? Amo o mercado público. Você não come aquelas carnes que está exposta, que está envenenada, glória a Jesus. Mas pensa num lugar que vende verdura boa, fruta boa. Aí comprava um saquinho de 10, meio quilo. Quanto é o saquinho de meio quilo? Contando as moedinhas. 80 centavos. Pronto, eu quero 10 desse saquinho. Você guardava a porção de frango. Pesa na balança para 200 gramas. Pega 1 quilo, dá para 5 vezes. Aí como é que eu estou passando em Gilgal, mas estou com a... mas eu não posso deixar o meu padrão cair por hora. Você não pode ficar mostrando para os outros aquilo que você não tem. Eu estou passando por isso. Mas viva conforme a condição. Vá onde a mão, onde o chapéu está. Coloque o chapéu onde a mão alcança.
É verdade. Não precisa mostrar pra ninguém que eu... Ah, porque se eu não fizer isso, vai cair o padrão. Se eu não fizer aquilo, vai cair o padrão. Vai cair o padrão. Padrão? Irmão, pouco com Deus é muito. Glória a Deus. Pouco com Deus é muito. É verdade. Mostrar pros outros. Aprenda a dizer não. Hoje eu não tenho não condição de sair não. Vamos em paz. Hoje eu vou ficar em casa. Hoje é miojo. Com sardinha. Glória a Jesus. Né? Mas às vezes nós vamos nos envolvendo. Porque tem que mostrar para as pessoas, não, porque isso, porque o meu padrão, o padrão do meu filho, o padrão da minha filha. Não, não tem isso não. O Senhor está passando nessa fase conosco para ver o nosso coração. Pensa numa coisa boa, irmão. Hoje tem a pizzaria americana, mas na época tem uma pizza chamada, não vou nem dizer o nome, glória a Deus, que era R$17. Um final de semana você pensava em ter uma. Aí você vai lá e vai buscar naquele, né? Para mostrar, não, porque hoje eu quero. Então a condição do momento é essa. Viva com essa. Eles não iam para a superfície, iam para mais barata. Não, porque eu queria comprar a feijoada, mas tem aquela enlatada que é R$10. Esquenta aquela ali, é ruim demais, né, irmão? Mas não precisamos, irmão. Deus está nos tratando. É na Ou simplicidade como que Deus Deus nos abençoa. disciplina. Ou como Deus nos corrige, diferente de como nós fazemos com os nossos. Ou como Deus diz não para nós, irmão. A gente pede, a gente... Por quê? Porque o Senhor traz a nossa vida, traz a nossa mente, traz o nosso coração, aquilo que nós não podemos caminhar com Ele. Não podemos caminhar com o Senhor com as coisas antigas. E não é porque Deus está te pressionando, é porque Deus está te ensinando. Como trazer o levita, como fazer um culto particular, mas não ter mudança na sua própria vida. Irmãos, Isaías, quando viu agora, toda pessoa que é íntima de Deus, pastor, eu tenho intimidade com Deus. Eu fui até o quarto céu, porque Paulo foi no terceiro, eu fui até o quarto. Eu já vi o anjo azul com a asa branca, com a auréola dourada. Então, quanto mais você vê a face de Deus, quanto mais eu vejo a face de Deus, primeira coisa, você é moldado. Porque Isaías olha para a experiência que ele tem e diz, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Irmão, quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos tamanha responsabilidade que temos. Ai de mim! Você olha para o mundo hoje e diz, meu Deus, tem misericórdia. Você olha para os lugares hoje e diz, tem misericórdia. As pessoas estão se vendendo, se corrompendo, deixando o amor se esfriar, deixando a graça de Deus. Irmão, eu cheguei num lugar esses dias, a pessoa disse, ei, está havendo um avivamento aqui nessa cidade. Eu digo, avivamento? Avivamento, você tem certeza? Avivamento não é barulho, avivamento não é reunião, avivamento não é muita igreja, avivamento não é igreja lotada. Não tem nada a ver com isso, avivamento. Avivamento é menos corrupção. Avivamento é menos mentira nos nossos lábios. Avivamento é falar a verdade. Avivamento é guardar princípios e valores da Bíblia. Avivamento é olhar para a minha vida e dizer quão distante eu estou. Distante, nós estamos distantes. Porque toda vez que eu estou lendo, meditando no Novo Testamento, eu vejo Mateus. Se teu inimigo, obriga-te a andar uma milha, vai duas com ele. Eu, porém, vos digo, Moisés disse que deitou, adulterou, pensou, adulterou. Quão nós estamos distantes disso? Se nós estamos vivendo num mundo pornográfico, o mundo já é pornográfico. A sua rede social se abre, não quer nem ver, mas está lá. Está lá. Aí a Bíblia diz, pastor, por que o povo não está tendo mais visão? Por que o povo não está tendo mais revelação? Porque a Bíblia diz, não porei coisa má diante dos vossos olhos. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Como é que uma pessoa pode ter visão de Deus vendo pornografia? Como é que uma pessoa pode ter visão do céu? Aí tem sonho, diz, eu tive um sonho. Teve não, meu filho, você teve um pesadelo. Porque eu acredito em Deus que não dá sonho, não, dá revelação. Mas para isso os olhos têm que estar santos. Os olhos têm que estar santos, os olhos são as janelas da alma.
O olhar. Onde é que nós estamos olhando? Ninguém viu, pastor. Ninguém olhou. Mas quando está naquele carro todo fumê que passa uma mulher assim, ou que passa um homem assim, ninguém viu, mas olhou, desejou, acabou, consumou o ato. Aí chega de noite no culto, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Como? Não é a nossa veste, é o nosso coração. Senhor, tira de mim o que não te agrada. Senhor, eu olhei hoje, eu falhei hoje, eu pequei hoje. Aquele que encobre o seu pecado nunca vai alcançar misericórdia, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Os nossos relacionamentos, a nossa base está precisando ser tratada. Nós ainda estamos precisando ser tratados porque nós temos problema de lidar com o confronto. Quando o Senhor nos confronta, nós temos problema de lidar com isso. Nós temos problema de ouvir. Mas a Bíblia diz que o sábio, escute isso, o sábio, ele tem prazer na repreensão. Um dia eu cheguei dizendo, faz assim, filho, porque eu quero te abençoar. O que está impedindo, está impedindo a bênção é isso. Mas se você tirar isso, o que eu estou prometendo na tua vida vai chegar. Como ser um sacerdote na casa de Mica e não falar o que Mica precisa mudar? Não espere do Senhor não falar aquilo que você precisa mudar. Pastor, mas eu já sou crente, eu falo em línguas estranhas, eu sou batizado com o Espírito Santo, sou batizado nas águas. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de muita coisa. Fácil não é falar em língua, é segurar a língua dentro da boca, irmão. A Bíblia diz que se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Quer ser perfeito? Primeira coisa, língua dentro da boca. Nós temos problema com as pessoas que convivemos. Coloque um departamento tem problema com fulano. Coloque outro departamento tem problema com ciclano. Primeiro, que espiritualidade é essa? A Bíblia diz, suporta um ao outro, seja alça, seja mala da alça, ajuda o teu irmão a caminhar. Não, porque Isaías, porque o rei Uzias não me viu. Para fazer obras maiores. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa o Espírito Santo entrar. Deixa ele fazer morada. Pastor, mas ele já entrou. Eu sei disso. Mas é como um carro que você compra, pode ser lindo, novo. Cheiro de novo. É assim quando o Espírito Santo entra. É o cheiro, é novo. É novidade. Mas se você não dá manutenção, se você não lava, meu filho, se você não cuida, o brilho vai se perdendo. Tem tanta gente que está perdendo o brilho do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo. Eu me rendo aos teus pés. Cante! Teus braços onde ele encontra o meu refúgio, Jesus. Nosso gemido menor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Por ti, diga, fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar.
inflamar.